E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas. Sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de educação ambiental. Olá, alunos dos 7º anos, eu sou a professora Veridiana Albuquerque e vamos para mais uma aula de educação ambiental. Antes da aula de hoje, vamos realizar a correção de algumas questões que foram postadas para vocês em relação à aula anterior. Na primeira questão diz: existem dois tipos de recursos naturais, os renováveis e os não renováveis. Sobre os renováveis é correto afirmar. Pelos itens, a gente observa que o correto seria a letra E, que fala que são menos poluentes. A segunda questão fala: os não renováveis são recursos que existem na natureza de forma limitada. O exemplo correto seria. Então, quando a gente fala sobre essa questão, a gente observa aí que seria o item correto, a letra A. Aqui está o gabarito, para que vocês possam corrigir as outras questões que foram enviadas para vocês. Sobre a aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o consumismo, tá? Que, se a gente for analisar, está ocorrendo muito na sociedade em que vivemos. Primeiro, quando a gente fala sobre o mundo globalizado, tá? A gente sabe que é um mundo que é dominado pelo capitalismo e o consumo está diretamente interligado ao desenvolvimento da sociedade. A gente sabe que quanto mais se consome, maior é o desenvolvimento e a estabilidade econômica de cada estado e região. Então, é lógico que, quando a gente fala dos empresários em si, é óbvio que eles vão sempre querer que ocorra sempre mais consumismo, porque percebem que vai ocorrer ali um desenvolvimento econômico para eles. Para os pesquisadores, eles observam que o consumo desenfreado é reflexo de diversas crises econômicas que o mundo já enfrentou e também vem enfrentando. Quando a gente observa estudos que apontam, que mostram que a sociedade atual reconhece o consumo como sinônimo de felicidade e de bem-estar. Então, quando as pessoas compram mais, elas se sentem mais felizes, tá? E isso é como se elevasse o seu status. O problema é que há uma relação estreita e forte entre o consumismo e o meio ambiente. A gente observa que infelizmente, quanto mais se consome, mais prejudica ali o meio ambiente. Não existe como se fosse um patamar onde o consumismo e o meio ambiente estivessem na mesma posição. Para atender à demanda da produção e do consumo, a gente sabe que é necessário a retirada, né, de matéria-prima da natureza, onde vai ser utilizada para fabricar e transportar materiais, fazendo o uso de grande parte de energia elétrica, de água e outras substâncias. Então, muito dessa matéria-prima é retirada ali de maneira não correta da natureza, com o intuito de fabricar cada vez mais produtos e aumentar ali o consumo. Tudo isso, né, a retirada de materiais do meio ambiente,
e outros fatores podem gerar, por exemplo, a emissão de gases poluentes, degradação e devastação ambiental, poluição em geral e destruição dos ecossistemas. Então, a gente observa que realmente o aumento do consumo não tem uma preocupação, um olhar diferenciado com o meio ambiente, com a proteção da natureza. Em relação, quando a gente fala do consumo e sustentabilidade, isso vai além de etapas de produção. Com a grande quantidade de opções e alta tecnologia, cada vez mais os produtos têm um menor tempo útil, né? Então, os itens tendem a quebrar muito rápido, ocorre uma maior dificuldade de consertá-los. E isso vai gerando o que a gente chama de resíduos eletrônicos. E também devido ao desenvolvimento da tecnologia, a gente acaba querendo sempre o mais potente e acaba descartando aquele que ficou para trás. E isso vai gerar ali uma quantidade de lixo e vai causar danos ao ambiente. Atualmente, o desenvolvimento sustentável é considerada a principal solução contra a crise ambiental que o nosso planeta está enfrentando, já que ele é considerado o equilíbrio entre sociedade, natureza e economia. Então, quando a gente desenvolve, quando a gente usa o desenvolvimento sustentável, a gente está permitindo assim que ocorra um equilíbrio entre esses três itens: sociedade, natureza e economia. Com o aumento dos problemas ambientais, os governos, as empresas e as organizações tendem a se unirem para procurar maneiras de fazer com que o país possa desenvolver forma sustentável a fim de garantir o seu progresso sem comprometer o futuro. Então, hoje a gente já observa, né, precisava ser mais, mas a gente observa que várias empresas, várias organizações e o governo em si tem um olhar, passou a ter um olhar diferenciado, procurar formas, né, de ser mais sustentável e permitir assim que tenhamos um futuro melhor. Então, a educação ambiental é um passo importantíssimo para que ocorra um desenvolvimento sustentável. Então, se você tem noções sobre a educação ambiental, com certeza, e você colocar em prática, né, isso, com certeza você vai estar aplicando ali um desenvolvimento sustentável. Isso porque é preciso conscientizar todos os setores da sociedade para que realmente haja um movimento completo e eficiente em prol do meio ambiente. Então, se a gente quer um meio ambiente mais saudável, se a gente quer viver num local melhor, lógico que todos os setores têm que contribuir para que ocorra ali um desenvolvimento sustentável e que aquele ambiente realmente possa ser considerado um ambiente sadio. Até a próxima aula.